Olá, meus amigos do YouTube, Newton Polidoro, mais uma vez. Bom, meus amigos, nesse vídeo nós vamos continuar a construção aqui dessa parte de alumínio, né, que sustenta todo o nosso sistema Scott Yoke e a nossa coroa. E eu preciso fazer uma modificação aqui, eu vou mostrar para vocês lá uma alteração que eu fiz no desenho, e a gente dá prosseguimento à nossa peça. Quero mostrar uma alteração que eu fiz aqui no desenho, que nós vamos ter que passar lá para a peça de alumínio, nós vamos ter que usinar lá, que é essa parte daqui, né. Então eu tinha feito a usinagem no vídeo anterior apenas dessa região. E eu preciso largar um pouco aqui, porque o nosso sistema Scott Yoke, né, ele vai se encaixar nessa parte e ele vai fazer esse movimento aqui, né. E essa parte daqui, ó, deixa eu mostrar mais de perto para vocês aqui. Essa região aqui do suporte da alavanca, ela estava interferindo lá com a nossa peça de alumínio. Então eu tenho que criar um outro rebaixo aqui para ela. E para isso, então, nós vamos alargar, né, na parte superior aqui, fazer um rasgo um pouco maior, para que não haja aquela interferência. Vamos então fazer a usinagem. Agora o outro lado. Ok, tá feito, meus amigos. Aí, tá pronto o nosso rebaixo. Olha lá. Bom, aqui tá a nossa barra Scott Yoke. Esse aqui é o suporte da alavanca. Eu retirei a alavanca para a gente poder ver como é que vai se encaixar. E agora com esses rebaixos a gente não vai ter problema de interferência, né? Quando as buchas de bronze estiverem instaladas, a barra Scott Yoke vai se deslizar dessa maneira, um pouquinho mais alta do que a peça de alumínio, e a gente não vai ter problema nenhum, vai ficar bem bacana. Agora nós vamos começar a usinar esse furo, que é essa parte daqui, né? E nessa parte vai se encaixar a nossa coroa, onde está preso também o eixo, né, e o sistema de rabo de andorinha. Então nós temos que fazer dois furos, né? Um é esse furo passante aqui, que é onde vai se encaixar aquela peça de aço, que vai fazer o deslocamento dos dois rolamentos, do conjunto todo da coroa. E também um outro rebaixo maior, que é onde se encaixa essa parte aqui da coroa, né? Bom, para fazer aquele furo que eu mostrei para vocês, eu prendi a nossa peça de alumínio aqui na placa lisa, e com vários suportes, deixei ela bem firme, e passei o relógio comparador aqui para ver se ela está bem nivelada, e também encontrei o centro aqui do ponto onde a gente precisa fazer o furo. Então vamos lá, vou começar com uma broca de 6 milímetros e depois a gente vai alargando até chegar na medida que a gente precisa. Agora uma broca de 10 milímetros. Agora a gente vai alargar o furo usando 1 bits até o diâmetro de 26 milímetros. Vamos lá. Bom, agora que o furo já está maior, eu troquei, coloquei 1 bits mais largo para ficar mais rígido o sistema, e vamos continuar até chegar em 26 milímetros de diâmetro. Agora que a gente está bem perto já da medida final, eu costumo usar essa ferramenta, né, que é um medidor telescópico, e o jeito correto de usar ele, para quem não sabe, né, você coloca ele, deixa ele um pouco maior do que o seu furo, e ele vai entrar, só entra na diagonal. E aí quando você coloca ele lá dentro, você dá uma passada só, virando ele para o lado, tira, né, e usa o seu paquímetro digital para tirar a medida indireta. Então você vem aqui agora com o seu paquímetro ou o seu micrômetro, dependendo da precisão que você quer, e tira a medida. Então agora nós estamos com 25,7 milímetros. E aí você tem uma melhor precisão, porque se você usar a orelha do paquímetro para medir aqui,
às vezes você tem alguma diferença, né, dependendo de onde você coloca. Olha lá, tá vendo? Tem um centésimo de diferença. E às vezes dá mais diferença, depende de qual é o estado do seu paquímetro, ou depende de quanto você coloca as orelhas do paquímetro lá no furo, você pode ter diferenças. Mas tá vendo? Tá dando um centésimo de diferença. Quando você quer bastante precisão, o ideal é você usar esse tipo de ferramenta. Eu vou deixar na descrição um outro vídeo que eu tenho, que eu falo mais sobre essa ferramenta, e para quem quiser, é só olhar lá, ok? Bom, nós já terminamos de usinar esse furo, já está com 26 milímetros de diâmetro, e agora nós vamos usinar esse outro rebaixo aqui, ó, que é para se encaixar a nossa coroa, com o sistema aqui de rabo de andorinha. Vamos lá no torno usiná-la então. Bom, vamos então fazer aquele rebaixo da nossa coroa. Ele vai ter, esse abaixo vai ter 8,5 mm de profundidade e o diâmetro vai ser de 49,5 mm. É isso aí, meus amigos. Está feito aqui já o rebaixo aqui para nossa coroa. Essa parte daqui é onde vai entrar o pinhão, que está acoplado lá no nosso sistema de ventilação e no motor. E essa parte interna, né, é onde vai aquele cilindro de aço que vai segurar os rolamentos da nossa coroa, né. Essa aqui é a nossa coroa e ela vai ser encaixada aqui dentro. Ó. E quando o motor acionar ela, né, ela vai girar aqui nessa parte e acionar a nossa alavanca Scott Yoke. Eu resolvi fazer aqui, meus amigos, uma pequena alteração. Veja que o espaço aqui entre o alumínio e a nossa coroa é bem pequeno. E eu quero fazer uma alteração, eu quero fazer um reservatório aqui, eu quero fazer um rebaixo aqui nessa parte de alumínio, para criar um reservatório de graxa. Então eu vou fazer um canal, vou usinar aqui nessa região, naquele fundo na parte do fundo do alumínio, vou usinar um canal para que haja sempre uma reserva de graxa aqui nessa região, em volta de toda a circunferência da nossa coroa. Bom, vamos fazer então o nosso rebaixo. Eu já coloquei o bits lá. Ok, tá feito, meus amigos. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ó, tá vendo? Um rebaixo circular. Só um pouquinho, né? 2 mm só de profundidade. Só pra criar um pequeno reservatório de graxa ali no fundo, né? Na parte de baixo da coroa. Bom, aqui dá pra gente ter uma ideia de como que tá ficando a peça, né? E agora o que a gente tem que fazer é aquela peça de aço que vai segurar os nossos rolamentos aqui da coroa, que vai se encaixar aqui nessa parte que a gente acabou de usinar. Essa aqui é a peça que nós vamos usinar agora, uma peça de aço, né? Aqui vai os nossos dois rolamentos, o rolamento de esferas aqui o rolamento de agulhas, e ele vai se deslizar aqui nessa parte. Vamos lá fazer ele então. Bom, para fazer aquela nossa peça de aço, eu coloquei aqui um tarugo de aço 1020 no torno, apoiado com a contraponta, e vamos usinar ele até deixar com 26 mm de diâmetro. Vamos lá. Está pronta essa primeira etapa, agora a gente tem que fazer os furos para se encaixar os rolamentos. Agora eu montei a luneta fixa aqui para segurar a nossa peça e nós vamos começar a furar aqui a parte interna para fazer o alojamento dos nossos rolamentos. Agora uma broca de 8 mm para largar o furo. Agora uma broca de 10.
Agora a gente vai passar o bits para deixar com diâmetro de 12,5 mm. Agora, meus amigos, a gente vai fazer o alojamento para o rolamento de agulhas, né? Então ele tem que ficar com 22 mm de diâmetro e 13 mm de profundidade. Último passo agora, chegando já em 22 mm e já está com a profundidade de 13 mm. E aí é só dar esse último passo e vou experimentar o rolamento para ver se ele encaixa direitinho. Pronto, é isso aí, meus amigos, está feito o rebaixo aqui para o nosso rolamento agulha de 22 mm de diâmetro. Eu deixei 1/100, tá vendo? É só prensar ele agora. Eu deixei 1/100 menor para ele entrar forçado, né? Agora nós vamos fazer esse rebaixo aqui em volta, né, que é onde os parafusos vão se apoiar para fazer o deslocamento dele aqui dentro da peça de alumínio. Bom, eu já marquei aqui as duas posições, onde a gente tem que, os dois limites, para onde a gente tem que fazer a usinagem, vai ser nessa parte central aqui. E nós temos que fazer um rebaixo tipo cone. Então, vamos lá. Vou dar o último passo, quase no final já. E pronto, está feito o nosso canal. Ó. É isso aí, agora é só cortar a peça e fazer o rebaixo do rolamento do outro lado da nossa peça, que é aqui. Bom, aqui está a nossa peça, já cortei ela. E o que a gente tem que fazer agora é usinar o rebaixo aqui desse lado, para o rolamento de esferas, né? Esse rebaixo que a gente fez aqui agora é para o rolamento de agulhas. E agora acontece o seguinte, para a gente poder usinar esse rebaixo aqui bem concêntrico, com esse lado de cá e bem alinhado, se você colocar ele diretamente na placa, dificilmente você vai conseguir um alinhamento perfeito, porque a placa de 3 castanhas, né, ela tem normalmente sempre um pouco de folgas e ela sempre vai gerar um pouquinho de excentricidade, então é um pouco complicado, você tem que botar calços, às vezes você alinha ele para girar no centro, mas pode ser que a peça está torta, então é um pouco complicado. Existem algumas técnicas para você fazer uma usinagem boa dessa maneira. Uma é você usando pinças, né, que ela já faz um alinhamento muito bom, só que esse diâmetro aqui é de 26 mm e eu não tenho pinça nesse diâmetro. Então, uma das maneiras que fáceis de você fazer no seu torno, para quem não conhece, né, é você usar uma bucha de qualquer metal. Essa aqui é de latão, que é um pedaço que eu tinha sobrando, mas você pode usar de aço, de alumínio. Procure usar um de parede grossa para que ele tenha um efeito de mola, né? Conforme você apertar ele nas castanhas, ele tende a se abrir. E simplesmente você coloca ele aqui na sua placa e aperta a placa aqui do torno, e ele vai tender a se fechar. O que você faz agora é fazer uma usinagem com ele já está preso na placa do torno. E agora eu vou usinar com o bits para que essa peça que eu quero usinar com pressão entre bem justinha. Que agora ela não entra, né? O diâmetro interno dessa peça aqui é menor do que a peça de aço que eu quero usinar, então ela não entra. E agora com ela presa aqui, né? As castanhas já estão apertando ela um pouco, levemente. Eu vou dar um passe bem fino aqui com o bits, e sem mexer nela, eu vou fazer com que essa peça de aço se deslize bem justinho aqui dentro. E aí é só dar um aperto e a peça vai ficar bem alinhada e bem centrada. Então vamos lá, vou dar um passe até chegar com o diâmetro interno de 26 mm. Que é o diâmetro da minha peça de aço, né, que eu quero usinar. Último passo agora, já estou quase em 26 mm.
Ok, meus amigos, está feita aqui a nossa peça de latão. E agora é só a gente colocar a nossa peça de aço que a gente quer usinar, colocar ela bem certinha. Eu deixei com 2 centésimos de folga, tá vendo? E ela entra bem justinha. Aí é só você deslizar ela lá para dentro. É isso aí. E agora você dá um aperto aqui na sua placa e você tem uma peça bem centrada, bem alinhada, que você pode usinar sem problemas. Agora vamos ver se a nossa peça ficou bem centrada, né? Então eu vou colocar aqui o relógio apalpador para a gente poder visualizar, e eu vou girar a nossa peça para a gente ver como é que ficou. Ó, vendo? Uma pressão melhor do que 1 centésimo, né? Então tá muito bom. É uma maneira simples e fácil, né, de você fazer uma ótima centragem na sua placa de 3 castanhas, sem ter que colocar a placa de 4 castanhas, ou ter que colocar uma pinça, ou quando você não tem uma pinça, como é o meu caso, né, nesse diâmetro de 26 milímetros, fica muito bom. Ó. Bom, vamos começar a usinar o alojamento para o rolamento de esferas. Ele vai ter 22 milímetros de diâmetro e 7 milímetros de profundidade. Esse já é o passo final que eu estou dando. Já estou deixando com 1 centésimo menor. Está praticamente pronto já. Ok. É isso aí, meus amigos. Está feito o alojamento para o rolamento de esferas. Agora é só retirar a peça daí. Olha aí, está feita a nossa peça, tá vendo? Então desse lado de cá é o alojamento para o rolamento de esferas. O nosso sulco aqui que é para fazer o ajuste, né, de subir e descer a peça para fazer ajustar a folga da coroa. E do lado de cá o alojamento para o rolamento de agulhas. Agora é só prensar os 2 rolamentos. Aqui está a nossa peça já com o rolamento prensado, tá vendo? Eu prensei o rolamento de agulhas desse lado aqui. E do outro lado está prensado já também o rolamento de esferas. Coloquei aqui a nossa peça que a gente acabou de usinar aqui na nossa peça de alumínio, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia de como ela vai ficar. E aqui eu posso regular a altura dela, tá vendo? Então se eu aperto ela vai descendo, tá vendo? E aí eu posso regular a folga entre a coroa que vai aqui e o pinhão que vai aqui internamente. Bom, agora nós vamos colocar a nossa coroa aqui no nosso conjunto, onde estão os rolamentos, e nós vamos prensar lá na morsa, porque aqui na parte traseira, né, onde vai o rolamento de esferas, o eixo ele entra prensado, e aqui no rolamento de agulha ele entra deslizando, mas aqui é prensado. Vamos lá então. Prensar então, agora é só ir apertando. Eu coloquei calças, tá vendo? E agora você vai ver esse espaço aqui se diminuindo, que é o nosso eixo entrando, né, no nosso conjunto onde estão os rolamentos. Vamos lá. Apertando devagar. E aí nosso eixo vai entrando e sendo prensado. Agora o nosso conjunto já não sai mais da posição. Mas por segurança, aqui nesse pequeno canal, né, eu vou colocar um anel elástico desse tipo. E só para garantir, né? E na verdade não precisaria, mas por uma questão de garantia, eu quero colocar para certeza que nada vai se soltar com a vibração da máquina. E tá pronto, olha lá, olha que bacana. Eu prendi a nossa peça de alumínio aqui num ângulo de alumínio, né, aqui na minha mesa de usinagens. E o que nós temos que fazer agora é colocar aqueles 2 parafusos, um de um lado e outro do outro, que vão fixar aquela peça de aço, né, que a gente acabou de usinar, que vai aqui no centro, para poder fazer o ajuste da folga da coroa, né, que os 2 parafusos aqui vão fazer o ajuste. E para isso eu coloquei aqui o meu relógio apalpador e eu estou verificando, tá vendo? Eu estou subindo ele e descendo e estou verificando aqui se ele está no nível, se está bem alinhado tanto na horizontal como na vertical. Nessa posição eu estou verificando o alinhamento horizontal, tá vendo? Bem alinhado. E a gente pode trabalhar então sem problemas. Para a gente poder localizar exatamente onde fazer os furos, né, e depois fazer rosca para colocar esses 2 parafusos aqui, eu vou usar como referência aqui da nossa coroa, eu vou usar como referência a superfície dela, né? Então eu vou usar essa medida de 32 mm para
localizar esse furo e vou usar essa medida para localizar o outro furo. E aí depois a gente faz a rosca e coloca os dois parafusos. Bom, como a gente vai usar essa superfície aqui como referência, né, para mim localizar o furo que fica por aqui, na nossa peça de alumínio, então eu vou medir essa distância daqui e aí eu posso ver exatamente o lugar onde eu tenho que fazer o furo. Como ela é uma peça que ela é móvel, então o que eu fiz? Eu montei provisoriamente aqui o nosso conjunto sistema de ventilação, o pinhão já está lá dentro e a nossa coroa já está encaixada sobre o pinhão. Então, por exemplo, se eu giro aqui, tá vendo? Já dá para ver o conjunto funcionando, né? Então eu sei que a nossa coroa está apoiada sobre o pinhão, apesar de que ela está solta, né? Se eu puxar, ela sai fora, tá vendo? Mas não vai mais para dentro, então eu sei que ela está apoiada sobre o pinhão. E ela estando apoiada sobre o pinhão, eu vou medir a distância aqui da superfície até chegar naquela medida que eu mostrei para vocês no desenho e eu posso fazer o furo com precisão no ponto certo para a gente poder fazer depois a rosca. Agora, para a gente localizar exatamente onde é a posição do nosso furo ali na peça de alumínio, eu montei aqui no meu eixo Z uma barra de aço retificada, ela tem exatamente 8 mm de diâmetro e nós vamos aproximar ela até tocar a superfície da nossa coroa. Vamos lá. Agora eu vou bem devagarzinho até tocar ela na superfície da coroa. Ok, tocou. Isso significa agora que nós estamos com o eixo do meu Z 4 mm afastado do ponto onde é a superfície da nossa coroa. Então agora eu posso subir. Agora eu venho aqui no meu indicador digital e eu posso zerar o meu eixo Y. Então vou zerar Y0. Ok, meu eixo Y está zerado. E agora basta a gente mover a nossa barra retificada 4 mm para lá, que é a metade do diâmetro, né? O diâmetro é 8, então se eu mover ela 4 mm para lá, eu vou estar com o centro da nossa barra exatamente em cima da borda aqui da nossa coroa. Então vamos mover ela 4 mm. Eu estou olhando lá o meu indicador digital. 2, 3, agora vou bem devagarzinho. E 4 mm. E agora eu estou com o meu eixo vertical exatamente centrado em relação à borda da minha coroa. E agora fica fácil, né? Agora eu posso usar aquele desenho que eu mostrei para vocês para mover a minha ferramenta, a broca, né? Exatamente aqueles 32 mm para cá e fazer o furo certinho com precisão, que vai fazer com que o nosso parafuso se encaixe certinho naquele canal em formato de V da nossa peça de aço que está lá dentro. Eu venho aqui e zero o nosso eixo Y novamente, que estava com 4 mm. Zero. Ok. E agora vamos mover o nosso eixo 32 mm. E quase chegando lá. 32. Pronto. 32 mm. Agora a nossa peça está posicionada. Está na posição. Agora é só a gente tirar essa barra retificada, colocar a broca e a gente pode furar. Agora, para a gente poder furar, a gente precisa retirar a nossa coroa lá de dentro, desencaixar, ela sai deslizando, e ali dá para ver o nosso pinhão, como ficou, olha lá. A gente retira também o pinhão, e agora a gente pode furar sem problemas. Como a nossa peça está em ângulo, eu vou primeiro passar uma fresa para deixá-la nivelada, e depois eu faço o furo com a broca. Se você não faz isso, quando você coloca a broca tende a se mover para o lado da inclinação e a broca pode sair do lugar onde ela tem que furar. Como vai ser usado dois parafusos M8, então a gente precisa passar uma broca de 1/4 para depois poder fazer rosca. Então eu vou começar com uma broca de 4 mm, depois a gente vai para a broca de 1/4.
a broca de 1/4. E agora é só passar o macho para fazer a rosca M8. E depois a gente faz o outro furo do outro lado da mesma maneira. Eu não vou mostrar o outro furo porque é exatamente o mesmo procedimento, né? Mas o processo é igual e vocês já sabem como é que se faz. Bom, eu já coloquei o parafuso do outro lado também. Agora nós já temos 2 parafusos, né? Esse aqui é o parafuso que faz a coroa subir e o parafuso do outro lado faz a coroa descer, né? Se aproximar do pinhão que vai instalado aqui dentro. Eu vou colocar a chave Allen aqui e eu quero mostrar para vocês como o sistema funciona. Observe a coroa, tá vendo? Ela está toda colocada, tá toda para baixo. Conforme eu giro a chave Allen, ela vai subir aproximadamente 1,5 mm. É bem pouquinho. Ó, vou girando, tá vendo? Ela está subindo. Dá para ver? Olha lá. É um ajuste bem fino, né? Aí está no máximo, tá vendo? E se eu apertar o parafuso do outro lado, ela desce. Agora eu vou virar o parafuso do outro lado e vocês vão ver a coroa descer. Ó, tá vendo ela descendo? É aproximadamente 1,5 mm. É muito mais que suficiente, né, para fazer o ajuste da coroa. Ela desceu totalmente. É assim que funciona. Aí depois, quando tiver tudo instalado, né, que tiver já o pinhão aqui no lugar, tiver tudo isso aqui dentro do nosso tubo lá de 2,5 polegadas, eu faço o ajuste da coroa em relação ao pinhão, regular a folga, e aí é só apertar os 2 parafusos em conjunto e ela fica fixa e não se mexe mais. Bom, meus amigos, eu quero só fazer um parênteses aqui no vídeo da nossa rasqueteadeira, que alguns amigos do YouTube pediram para mim falar um pouco mais sobre esse meu sistema de indicação, né, dos 3 eixos, sistema digital, e eu uso, né, um computador, e é aquele computador que está ali. Aquela parte de baixo é a minha eletroerosão, né? Apesar de ser uma caixa de computador, mas é a minha eletroerosão. E aquele ali é um computador bem antigo, né? E eu tenho esse sistema instalado há mais de 12 anos. É um sistema bem prático, né? Simples, barato, que você pode fazer para você também. E eu uso esse tipo de encoder aqui, tá vendo? Nos meus 3 eixos, né? Então eu tenho o movimento do meu torno no sentido do barramento, no sentido do carro transversal, e também tenho aquela minha coluna, né, que faz o movimento vertical para mim poder fazer furos ou fresagens leves, ou também eu uso aquela ferramenta para fazer retífica de superfícies planas, enfim. E se você quiser fazer um sistema como esse para o seu torno, existe uma maneira bem simples. Eu vou deixar na descrição do vídeo um site que é do Steve Lindsay, onde ele fornece um programa para você fazer isso daqui, e ele fornece também um circuito eletrônico para você construir e ligar na porta paralela do seu computador. Tem que ser aqueles computadores antigos que ainda tem porta paralela, né? E o programa dele roda em Windows 98 ou no modo DOS. E simplesmente você conecta esse tipo de encoder na porta paralela e o programa fica lendo os pulsos, né? E aí você tem um posicionamento dos 3 eixos. Melhor do que esse encoder é usar aquelas réguas óticas, porém elas são caras, né? Se você puder usar elas, é muito melhor e você não tem problema de folgas mecânicas e tal, porque esse tipo de encoder você sempre vai ter problema de folgas, você tem alguns problemas. E eu vou deixar na descrição, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá, ok? Bom, eu montei aqui a nossa alavanca Scott Oak sobre o sistema de alumínio, montei também a coroa e o sistema de ventilação, só para vocês terem uma ideia de como está ficando todo o conjunto. Então, apesar de ainda não ter as buchas de bronze para sustentar a alavanca Scott Oak, dá para ter uma ideia, se eu girar aqui, tá vendo? De como que vai ser a movimentação. Ó, tá vendo? E no próximo vídeo, meus amigos, nós vamos fazer aqui as buchas de bronze que vão sustentar aqui a nossa alavanca Scott Oak. Vamos iniciar a construção da tampa de alumínio, e que vai fechar todo esse conjunto, fazer a furação. Temos bastante serviço ainda pela frente. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Se você desejar, deixe aí o seu comentário. E Newton Polidoro vai ficando por aqui. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.